utilizando compartilhamento de tela, para dar uma facilitada aqui pra gente. Então tá, meninos, acompanhando aí, a gente parou na página 8, tá? Então, a última aula, a gente conseguiu lembrar um pouco dos tipos de reprodução que tem. Então, a gente tem divisão, reprodução sexuada, reprodução assexuada, partenogênese e multiplicação vegetativa, né? E aí, agora a gente vai ver sobre reprodução mesmo, né? O acontecimento aí da reprodução. Deixa eu só deixar esse slide um pouquinho maior. Então, aí na página 8, a gente vai começar sobre reprodução sexuada, tá? Então, como a gente viu, uma reprodução sexuada é uma reprodução onde tem os dois gêneros, né? Tem a participação de dois seres vivos. Já na assexuada é só um. E aí, o que acontece? Na reprodução, a gente precisa de dois fatores muito importantes, que são os gametas. O que é gameta? Toda vez que eu falar gameta, eu estou falando sobre gameta sexual. No caso, é o ovário e o espermatozoide, tá? Então, na reprodução sexuada, a gente vai ter essa troca de material. Um indivíduo vai doar o óvulo e o outro indivíduo tem que doar o espermatozoide, tá? Então, toda vez que vocês virem escrito gametas, são os gametas sexuais, ok? Então, feminino sempre o óvulo e o masculino sempre o espermatozoide, ok? Inclusive, aí na página 8, esse primeiro tópico aí, reprodução sexual, está falando bem sobre isso. Então, o que acontece? Quando tem esse encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, ocorre a troca genética. Então, a gente tem o quê? As características do pai, as características da mãe, que vão se fundirem e criar a prole, né, os descendentes, tá? Então, um novo ser ele vai ser gerado a partir dessa junção desses dois gametas, tá? O espermatozoide e o óvulo. Só que dentro da reprodução, a gente ainda tem reprodução interna e reprodução externa, ok? O próprio nome já diz, gente. Reprodução externa é quando o encontro desses gametas ele vai ocorrer fora do corpo da fêmea, ou até mesmo do macho, que tem algumas espécies que o macho, né, que também lidera. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu vou dar o exemplo do sapo. O sapo, quando eles vão se reproduzir, a fêmea, ela libera os óvulos na água. Ela, tipo, expulsa ele, assim, pra água. E aí, o sapo macho vai e joga os espermatozoides dele em cima desse óvulo na água. Ou também, às vezes, eles colocam em folhas, presos em folhas. Para ocorrer essa fecundação externa, tem que ser no meio aquático, tá? Por quê? Aquele meio aquático, ele vai servir de proteção para aquele animal, né? Para aquela prole. E também porque a maioria dos seres que fazem essa fecundação externa são aquáticos. Aqui, por exemplo, a gente tem exemplo, né, de anfíbios, peixes e invertebrados. Então, eles já são acostumados com esse meio aquático. Então, quando ocorre essa fecundação externa, ela ocorre perto ou propriamente nesse meio aquático. Então, é isso que acontece. Então, o sapo, os peixes, por exemplo, até mesmo... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Que é o povo rico come? Meu Deus, não sabe. Caviar. Caviar. Professor, pode fazer uma pergunta que eu tenho muita dúvida? Que susto, Rafael! Porque é o seguinte, ó, não é fazendo graça nem nada, mas é o seguinte. Quando, por exemplo, dois anões, um anão homem e uma anã, né, vão ter uma relação, né, de tal, beleza. Aí, tipo, a cria deles, por os pais serem anões, vão ser anão ou vai crescer normalmente? O que acontece? O nanismo, ele é derivado de um DNA recessivo, que a gente tem o DNA dominante e o recessivo. O nanismo, ele se apresenta de acordo quando dois recessivos se encontram. Pode e não pode. Isso tudo vai depender de variabilidade genética. Normalmente, acaba acontecendo. Por quê? Como ele tem dois pais com nanismo que apresentam o código genético recessivo,
o filho vai apresentar também essa recessividade. Mas ele pode ser maior um pouquinho que os pais deles ou pode Pode. ser menor? Pode. Quando eu tiver Pode ser maior, eu vou maior. estudar esses negócios de código genético. E é ótimo, Luiz. E também pode acontecer, tipo, se um anão tiver um filho com uma mulher que não sofre de nanismo, o filho pode nascer anão ou também não pode. E a mesma coisa uma Nossa, mulher, tadinho se ela do cara. tiver um filho com um homem que não possui nanismo, pode nascer ou não. Tudo vai depender da Tadinho do variabilidade cara, genética. Meu Justamente Deus. aqui na hora da fecundação. Quando ocorre a fecundação e o espermatozoide e o óvulo trocam o DNA, aí vai ver qual DNA é dominante sobre o outro. O DNA que for dominante é as características que você vai ter. Tipo, se o pai de vocês, algum deles, tem o olho azul e você não tem, é porque o DNA da sua mãe é mais forte. Ou a cor Uma do coisa que é cabelo. muito estranha nos anões é que, tipo, o rosto deles é muito parecido um com o outro, né? Se vê anão, Sim. tudo igual, Pra mim é praticamente, em tudo questão igual de rosto. também. Normalmente, esse tipo de síndrome, como também a síndrome de Down, eles apresentam uma familiarização facial. Por conta dessa síndrome que eles têm, que também é um recessivo. É porque eles têm síndrome de Down ou é só a familiarização facial mesmo? Não. Uma síndrome não tem nada a ver com a outra. Tipo, o É só o nanismo rosto com que a é síndrome parecido de com Down. quem tem síndrome de Down. Isso, é porque quando vai formar o rosto, ele acaba tendo algumas coisas diferentes que daí dão a aparecer, mas não. Mas assim, pode existir um anão com síndrome de Down, mas não tem nada a ver com o outro. Entendi. Tadinho do cara. Então, continuando. Então, essa fecundação externa ocorre dessa forma. A fêmea vai jogar o óvulo dela, e o macho joga o espermatozoide. Eles vão se encontrar, vão fecundar, e aquilo ali vai gerar prole. Tava falando, o caviar. O caviar, ele nada mais é, gente, do que ova de peixe, tá? Aqueles ricos que comem caviar. Não, professor, eu não acredito nisso, não. Sim, o caviar é ovas de peixe. Eu já comi. Ai, Jesus amado. Então, Nossa. o que acontece? Eles fazem aquela junção, vai começar a reproduzir, né? Vai começar a dividir. E aí, eles podem ter cuidado parental. O que é o cuidado parental? Os pais ficarem de olho naquela prole. Aqueles ovos. Ou então, eles podem não sofrer cuidado parental. Tipo assim, os pais vão lá, a mãe dá o óvulo, o pai dá o espermatozoide e eles vão embora. As crias. Não, pessoal, Por que esse caviar é tão caro, professora? Por que o caviar é tão caro? Porque justamente é complicado de encontrar e de produzir, né? Porque você tem que estar lá, né? Esperar o peixe, né? Querer ter uma família. Professora, além de eu comer, eu achei gostoso. Ah, não, professora, não. É ova de peixe. Então, então, essa postura de ovos vai ter ou não um cuidado parental. Então, os pais podem cuidar da mesma forma, eles podem simplesmente deixar os ovos lá e ir embora, tá? Então, a fecundação externa sempre ocorre desse jeito, tá? No meio aquático ou próximo, e aonde eles expelem o material genético, né? Os gametas deles, tá? Meninos, aí na página 8, vocês podem grifar o primeiro parágrafo sobre fecundação externa, tá? Que aí tá falando o que eu acabei de explicar, né? Que quando ocorre essa liberação de gametas, eles se encontram, né, nesse meio aquático ou próximo, tipo em folhagens lá perto, e derivando assim, né, uma nova prole, né, uma nova... As crias. Mas sabe o que é estranho? É que, tipo assim, a senhora exemplificou uma pessoa que tem síndrome de Down. Eu tinha visto lá, tipo, um casal de pais, que nenhum deles tem síndrome de Down, e um moleque nasceu com síndrome de Down. Qual é o sentido? Porque, assim, a síndrome de Down, gente, ela é tipo uma combinação genética a mais, porque nós, seres humanos... Uma falha genética? Nós temos 43 cromossomos, totalizando 24 pares, né? Já vi isso aí. 23 pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando 46. O que acontece? Aí, no meio da reprodução, deu algum erro. E aí, lá no código genético, formou 25 pares. Quando forma 25 pares, aí é alguma síndrome. E aí pode ser síndrome de Down, tem outra síndrome também, que tem o nome de um homem, que é quando a criança nasce sem o céu da boca e com as mãozinhas ligadas. Nossa. Não tem divisão de dedo. Eu esqueci agora o nome dessa síndrome.
tudo síndrome de copo? Ai, não lembro, eu vou pesquisar depois. Uma pessoa que tem isso. síndrome de Down tiver uma relação com uma mulher e, tipo, tem o risco do filho dessa pessoa, tipo, por exemplo, duas pessoas têm síndrome de Down, um homem e a mulher. Eles têm uma relação sexual lá e tal, aí tem o risco do filho deles nascer com síndrome de Down, ou isso não interfere se os pais tiverem? Na verdade, a síndrome de Down interfere um pouco até mesmo na questão de reprodução, de ter bebês mesmo, Então de fica mais gerar complicado bebês. também. Mas se chegarem a ter, o bebê pode nascer sem a síndrome, ou o bebê também pode nascer com a síndrome. É tipo eu, se eu tiver um bebê É agora mais nada, provável com a síndrome? não tanto, porque aí é uma 50%. questão de cromossomos, não é tanto uma questão de combinação genética, mas pode sim, tem uma propensãozinha a ter. Sei. Mas, infelizmente, é muito do acaso. Isso. E aí ele, como diz, ainda não encontrou uma forma de que isso pare de acontecer. E aí, meninos, virando a página para a página 9, a gente vai chegar na fecundação interna. Que o próprio nome já diz, né, gente? Fecundação interna. Então, ela ocorre o quê? Internamente, tá? Tanto na parte da fêmea, quanto nas espécies em que o macho que engravida, como é o caso do cavalo marinho, tá? Então, ele ocorre o quê? No interior da Amor fêmea, paterno. onde tem um encontro, né, dos espermatozoides com o óvulo dentro da tuba uterina da fêmea, e lá mesmo o bebê vai ser gerado. Porém, dentro da Imagina se fecundação... isso acontecesse com uma... Ai, isso é legal. Ah, Porém, a fecundação interna, ela também ocorre o desenvolvimento externo. Por exemplo, as cobras. As cobras, elas fazem posturas de ovos. Porém, tem cobras que também ficam com o embrião dentro do útero a gestação toda, e quando sai, já sai uma mini cobrinha. E tem cobras não, que fazem postura de ovos. Então, os gametas se encontrarão dentro da fêmea. Encontrou dentro da fêmea, ela vai gerar os ovos. E depois ela vai fazer a postura desses ovos, tá? Nós, seres humanos, não somos assim, né? Seres humanos é interno, com desenvolvimento interno, tá? Já a galinha, cobras, já tem a fecundação interna, porém o desenvolvimento do embrião é externo, por meio de postura de ovos, tá? Aí também tem ou não cuidado parental, até porque os ovos, eles são... serve de alimento para outros animais, né? Então acaba que tem que ter esse cuidado parental, senão toda a prole vai acabar morrendo, porque é caçado, né? Raposas comem ovos, tem um também que pega muito ovo de galinha. Professora, se por exemplo, tipo assim, um homem e uma mulher vão fazer o ato para gerar um filho, porque eles querem ter um filho, né? Sim. E o homem, tipo, vamos se dizer, como é que é a palavra? Ele não é tão duradouro neste momento, entendeu? Ejaculação Ele é muito precoce. rápido nessa questão. Aí tipo assim, como ele não é tão duradouro nesse momento, interfere se o menino vai ser bem gerado ou não? Vai interferir na parte do espermatozoide, porque assim, durante o ato sexual é liberado dois líquidos, liberado pelo homem. O primeiro é um líquido tipo de lubrificação. Nele contém pouco teor de espermatozoides. Já no sêmen, já possui mais espermatozoides. Então, vai depender da liberação de espermatozoide desse homem. Ele sofre de ejaculação precoce, mas se ele conseguir liberar um sêmen rico em espermatozoides, aí tá tranquilo. Mas se, por conta da ejaculação precoce, ele não consegue liberar muitos espermatozoides, aí vai interferir até mesmo no espermatozoide fecundar o óvulo. Porque o que eu imaginava era assim, quanto mais tempo o cara ficasse ali, mais iria sair, né? Porque é o normal, pelo que eu acho. Aí, tipo, quanto menos tempo o cara ficar ali, menos iria sair. Então eu pensava que seria um problema na fecundação e tal. Não, tudo vai depender do sêmen. Se o espermatozoide é ágil, se o pH da vagina é muito ácido, porque se o pH da vagina for muito ácido, mata os espermatozoides. Tudo vai depender de pessoa para pessoa, de parceiros e da pessoa para pessoa. Inclusive, e o que é esse pH da vagina aí que a senhora é muito alto ou não? A gente já vai chegar lá, eu passando pro próximo, Ah, acho que a tá, gente já chega desculpa. lá.
Então, meninos, Meu Deus, fecundação essa aula tá interna muito ocorre estranha. dentro da fêmea, porém o desenvolvimento pode ser fora ou dentro. Alguma dúvida em fecundação externa e interna? Os tipos, postura de Não vou óvulos, nem falar nada. tá? Então, meninos, aí na página 9, vocês podem grifar também o primeiro parágrafo de fecundação interna. Professora, a gente podia fazer um trabalho sobre essa matéria aí que a gente está fazendo agora. Não. Faz Não, isso velho, não. nem vem. Nem vem. Nem vem. Não, professora, a senhora Vou passa pôr para quem a vocês senhora para quiser. assistir um Não é para parto. fazer para geral, não. Não vou vocês para assistir um parto. Não, professora. E aí, o último tópico aqui de reprodução é a reprodução das plantas. Só que como isso é um conteúdo que a gente já viu ano passado, eu acho que, não sei se vocês lembram, mas é basicamente assim. Deixa eu até chegar para cá. A reprodução nas plantas sexuada, ela acontece por meio do pólen, tá? Então, o pólen da flor, ela voa por meio de ação do vento ou dos agentes polinizadores, que são os insetos. E aí o pólen voa até entrar em outra flor. Entrando em outra flor, ele vai passar pela passagem dela e chegar até o óvulo. Chegando no óvulo da flor, vai reproduzir e vai gerar uma semente. Semente é tipo um embrião, né, da planta. E aí os frutos vão vir para proteger essa semente, tá? Então a reprodução nas plantas ocorre por meio do pólen, ok? Quer dizer que a gente come o... Professora, desse meio de tanta reprodução aí que a gente falou, qual que é a mais eficaz? Interna. Interna, né? Porque a fecundação externa, o que acontece? Vamos supor que lá um casal de sapinho jogou o óvulo e espermatozoide. Aí um ser humano maravilhoso, lindo, passa na lagoazinha e pisa nos ovos. Então não, e come uma prole inteirinha embora. Ou então come, no caso dos peixes. Já a fecundação interna, não, gente. Teve a fecundação interna, o espermatozoide encontrou o óvulo, o desenvolvimento está acontecendo internamente. Para perder aquele bebê, para perder aquele embrião, vai de pancada, a mulher cair, ou até mesmo o animal tá com o útero despreparado. Então, mas se a mulher for unir, já é impossível de calar com o bebê. Tá. Então, a reprodução nas plantas acontece por meio do pólen, ok? Sim. E aí a gente vai chegar ao quê? Podem ir lá para a página 11. Página 11. Página 11. Transformações de seres vivos. E aí, o que acontece? Gente, o nosso corpo, ele tá sempre mudando. A gente desenvolve dentro do útero da nossa mãe. Nova viva o Gustavo. E a gente continua se desenvolvendo até o fim da nossa vida. A gente está tendo mudanças, transformações no nosso corpo, tá? Essas transformações, elas são estudadas... Oi. A prova viva disso é o Gustavo. Essas transformações, elas são estudadas por meio de uma matéria que provém da ciência, que é chamada genética. Então, a genética ela é o estudo que pesquisa tudo em relação ao nosso genoma, tanto animal quanto de plantas, tudo que existe, vírus, bactérias, o código genético todo é estudado a partir daqui. Então, as espécies, as raças, todo tipo de doença, tudo é estudado pela genética, tá? E o desenvolvimento humano não fica atrás, né? Tudo é desenvolvido pela genética. É um desenvolvimento contínuo que precisamos passar por várias etapas, tá? E aí a gente chega nas fases da vida humana. Então, o que a gente tem? A primeira fase da nossa vida é a infância. A infância, ela começa a contar a partir do momento do nascimento da criança até os 12 anos de idade, tá? E aí, o que acontece na fase da infância, né? Na fase infantil? A fase da infância é a fase da aprendizagem. Então, é onde a gente aprende a ler, escrever, falar, andar, comer, fazer xixi fora de fralda, fazer cocô Não de vem, fralda. não. É todo o nosso momento de crescimento. E também nosso crescimento de caráter, tá? As coisas que nós aprendemos aí até os 12 anos, é a formação de caráter de um ser vivo, tá? Depois ele vai ou expandir ou piorar esse caráter, tá? Então, é onde a gente expandir cria... ou piorar?
Ou ele vai se tornar uma pessoa de um caráter bom, o caráter dele vai melhorar, ou então ele vai ter um caráter duvidoso. Porque até os 12 anos a gente aprende o que é entre o bem e o mal. A partir dos 12 anos a gente já sabe identificar o que é certo e o que é errado. E aí... Sim, minha mãe ensinou ao contrário, filho. Minha mãe falou que é até os 7 anos, filho. A partir dos 7 anos tu tem que escolher se tu vai ser do bem ou do mal. Nossa. Então aí até os 12 Nossa. anos a gente vai ter essa formação de caráter, de saber identificar o que é uma coisa certa e o que é uma coisa errada. Depois dos 12 a gente vai decidir se a gente vai pender para as coisas certas ou para as coisas erradas, né? Então aí do 0 aos 12 anos é a formação de aprendizagem e da nossa personalidade também. Então o que? A gente fica observando tudo à nossa volta, os nossos parentes, os nossos amigos e vai nos formando a nossa personalidade. Se a gente é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, mais brincalhona, mais séria. Não que isso não vá mudar de acordo com... Professor, qual é o caso do Pedro? Como assim? Personalidade. Ah, o Pedro é uma gracinha, olha que lindinho. Assim. Ah, Professora, como podemos ver, eu sou uma pessoa muito tímida. Rafael. mas também é Sou meio... uma pessoa mais... E aí, depois da parte da... Meninos, eu tô na página 12, tá? Esqueci de falar pra vocês. Então aí, Nossa, depois 12 já? da infância, a gente vai ter o quê? Nossa adolescência, que é aquela parte assim que a gente... Bem da hora. Tá? Legal. A Vem a adolescência puberdade, ela é contada dos 12 aos 18 anos. Então, vocês estão na parte que da adolescência. Que é a parte do quê? Da puberdade e do crescimento. Então, o que acontece? A partir dos 12 anos, as meninas costumam entrar na puberdade primeiro, desenvolvimento primeiro. Os meninos costumam demorar um pouco mais. E é a fase onde vai acontecer o quê? Para as meninas, o início do ciclo menstrual. Tá? Acontece o quê? A elaboração de hormônios no nosso corpo. Nós liberamos hormônio por duas partes. Pela glândula da hipófise, que fica no nosso cérebro, e pelos órgãos sexuais, tá? Então, a gente começa o quê? A desenvolver hormônio. Então, o que acontece? As meninas crescem, começa acúmulo de gordura nos quadris, nas coxas, o seio aumenta. Os meninos aumenta o tamanho, aumenta, cria o gogó, o famoso gogó. Os meninos também vão ter mudança de voz, tá? A voz dos meninos tendem a mudar. E tanto nas meninas quanto nos meninos acontece o quê? Aparecimento de pelos. Oi. Eu lembrar que o Pedro, quando nós estávamos na época do quarto, quinto ano, tinha uma voz muito aguda, agora ele tá... A voz de vocês vai mudando. Ah, é, mano. Oh, eu entrei na puberdade muito cedo, mano. É sério, tipo assim, no quarto, quinto ano, eu já tinha espinha um ano. Tipo, por Tinha quê, mesmo, mano? você era cheio de espinha. Isso também acontece. Tem pessoas que vão desenvolver isso, vão desenvolver as espinhas, porque nada é mais que hormônio, tá? Mano, pra mim Nada espinha mais é um espinha nada inferno. mais é do que hormônio. Até mesmo as Espinha é um que vêm na inferno. parte assim do queixo e da bochecha são ligadas altamente na fase hormonal, tá? Então é isso que vai acontecer. Então, dos 12 aos 18 anos vai acontecer essa puberdade, vai começar o aparecimento de pelos, vai aumentar o tamanho, vocês vão crescer muito. O Gustavo tá crescendo até hoje, não sei que dia que ele vai parar de crescer. Não, professora, rapidão, professora. Tipo assim, eu fui lá na casa do Gustavo esses dias pra tirar xerox dos livros, né? Peguei o livro com ele. Mano, o cara tá muito alto. É Eu sério, tenho ele tá mais alto que o Luan, mano. Eu tenho medo de quando a gente voltar Mano, para o as é um aulas, poste. a gente sentar nas cadeiras e as pernas do Gustavo ficar assim, ó. Mas vai dar tudo certo. Então, Eu tô desse jeito, professor. Eu tô desse jeito agora. Então, aí vocês vão crescer. E, claro, lembrando que tem gente que entra na puberdade muito cedo, como o Pedro mesmo falou, foi o caso dele. E tem pessoas que entram na puberdade com 18 anos, tá? Assim como as meninas. Tem meninas que o ciclo menstrual começa aos 12 e tem meninas que o ciclo menstrual começa aos 18, tá? E tem meninas que o ciclo menstrual começa até depois disso. Tudo vai depender da puberdade dessa pessoa, da menina, no caso, tá? Até mesmo, mas infelizmente o crescimento não. Então aí não cresceu o seio até os 18, gente. Eu ainda deve estar baixinho. Só silicone. Então aí os 12 anos é essa parte onde começa esse estouro de hormônios, vocês vão ficando frenéticos. Professor, uma perguntinha. Pipocando. Oi. Sim. No caso da garota, ela demora mais para crescer?
Não tanto assim. As meninas, Bom, na já tô... verdade, crescer de tamanho, você tá falando? É. Não tanto. É porque tem meninas que são mais propensas a ficarem bem maiores e tem meninas que não. Mas o crescimento é tipo de vocês. Vai depender da puberdade, vai depender dos hormônios dessa pessoa. Tem, tipo, Professora, nessa minha fase de cunhada. puberdade, tipo, por exemplo, tem um adolescente, tá na fase da puberdade, pra ele se controlar em relação a tudo é mais complicado, não é? Tipo, se controlar em relação a tristeza, felicidade, Sim. euforia, tudo mais. É porque fica tudo mais Tudo avançado, fica à flor sabe? da pele. Por quê? Vocês estão na parte em que vocês estão recebendo muito hormônio de uma vez só. Hormônio para crescer, hormônio para ficar mais alto, hormônio para mudar a voz, hormônio para o cabelo, hormônio do caso das meninas do ciclo menstrual, vocês estão recebendo hormônio. Cada uma semana tem todas que um as partes cabelinho. do corpo de vocês. Aí o que acontece? Tudo fica à flor da pele. Tudo, as paixão, meu Deus do céu, aquelas paixões que você acha que vai morrer, briga, aqueles negócios que ficam à flor da pele, tá? Ultimamente eu tô muito Isso puto é por da vida. conta do hormônio. Tudo isso, gente, é o hormonal. Por isso que todo mundo fala, isso aí é fase, vai passar. É porque depois do 18, a taxa hormonal, ela meio que se acerta. Ela fica nos níveis que vocês precisam. Então, tudo tende a perder, igual você falou, tudo tende a perder um pouco essa intensidade. Da intensidade. Tudo tende a perder um pouco essa intensidade, tá? Aí vocês começam a ficar mais tranquilo. Não, você já percebeu que só adolescente que tem aquelas brigas muito loucas de sair na porrada com todo mundo, gente, adulto, quebrar a cara de um, quebrar o nariz de outro. Adulto só briga por uma coisa. Grupo de adultos só briga por uma coisa. Sair para lugar que tem cadeira. Chegou lá, só tem uma mesa vaga, a gente vai brigar porque a gente quer sentar. Então, adulto só briga por causa disso mesmo. Tá? Saber onde é que vai sair para comer e se vai ter lugar para sentar. Adolescente briga por causa de... Não é só isso não, professora. Adolescente não, vocês brigam por causa de caneta, por causa de tampinha de caneta. Não, vem por causa do notebook que fica travando. Antigamente numa escola minha, a gente não tinha bola, mano. A gente jogava com tampinha de garrafa, mano. Era uma briga do caramba, velho, pela tampinha. Pois é, então a fase da adolescência, essa fase assim, inclusive a fase da adolescência também tem muitas meninas, tipo eu. Eu tinha uma textura de cabelo. Eu sempre fui, gente, com cabelo liso igual uma índia. Eu era do cabelinho preto, cortadinho assim. E aí o que? Na puberdade meu cabelo mudou. Meu cabelo mudou totalmente. Meu cabelo ficou meio cacheado, meio ondulado. Gente, o que era aquilo? Eu parecia uma vassoura. E aí o que? Agora na vida adulta, meu cabelo já mudou. Tudo isso por quê? Por causa de hormônio. Então tem essa mudança até na textura da pele, na textura do cabelo. Oi? Meu cabelo era liso também. Aí agora ele tá ficando encaracolado. Isso. Tudo isso, gente, vai mudar graças ao quê? Hormônios. Uma coisa que eu acho estranho, quando eu era mais novo, o meu cabelo era totalmente loiro. Loiro claro mesmo, loirão. Eu também era um fiozinho preto. Era meio que albino, sei lá, um negócio muito loiro mesmo. Minha sobrancelha era loira. Nossa, hoje em dia ela tá preta, minha sobrancelha, e agora meu cabelo tá um castanho escuro. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu era loiro, do cabelo liso e o olho azul. Meu cabelo era um castanho escuro, agora ele tá ficando bem claro. Gente, só para vocês verem como que o hormônio, a gente não sabe como que a gente vai ficar, porque quando a gente nasce, a gente é uma coisa. Depois que passa pela fase da adolescência, a gente transforma totalmente. E também é nessa fase, até mesmo dos 12 aos 18 anos, que a gente perde a famosa gordura infantil. É muito comum nós sermos crianças gordinhas, bochechudinhas. Eu já tô perdendo. Aí quando a gente entra na fase da puberdade, que é dos 12 aos 18 anos, a gente perde aquela gordura infantil. Então é onde o nosso corpo, até o físico, muda. Por conta tudo dos hormônios, tá? Professor, eu era gordinha, agora tô ficando igual um palito. Misericórdia. Professor, eu acho que a melhor fase pra alguém querer fazer exercício pra ficar, tipo, torinha, ficar bonitinho, é a fase da adolescência, porque você tá numa fase que seus hormônios estão disponíveis totalmente, unicamente. E você tem hormônio pra dar, a vender. E você tá numa fase que o seu metabolismo é acelerado. Quer dizer que você come, você tá com fome o tempo todo, porque o seu metabolismo é rápido. Depois aqui, vou dizer... Professora, depois do treino de Muay Thai, eu vou te falar, eu como até o talo. Depois dos 20, o metabolismo é devagar. Então, meninos, aí em adolescência, vocês vão grifar
1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a 7ª linha, aonde está falando amadurecimento. Que é essa parte aí que vai ficar falando dos hormônios, tá? Eu expliquei para vocês. É uma fase maravilhosa, onde a gente faz amigo, é aquela coisa... Professor, no almoço eu como um prato que nem mal é para mexer lá, porque tá muito cheio. Uma hora depois eu como outra coisa. Não, vocês não têm fundo, não. Mas na adolescência vocês não têm fundo. Vocês comem e vai. Eu gasto minhas calorias muito rápido, aí eu meio que sou um saco sem fundo. Agora a gente vai chegar na minha parte, fase adulta. A fase adulta... A senhora está na fase de envelhecimento adulta, super avançado. Idosa. A fase adulta, gente, ela se inicia aos 18 e vai até os 65. O que acontece na fase adulta? A gente adquire independência. Então, na fase adulta, o que é? A gente ou sai da casa dos pais, ou continua, mas a maioria sai da casa dos pais. A gente vai adquirir independência em tudo. A gente vai poder dirigir, vai adquirir até independência no quesito de a pessoa que quer ou não beber, beber socialmente ou não, né? Bebida alcoólica. Matheus, com 13 anos, dirige uma moto. E é o desenvolvimento completo, é onde a gente chega na forma que a gente vai ficar. Por exemplo, igual eu falei pra vocês, a textura do meu cabelo mudou entre a infância e a adolescência. Agora, na fase adulta, meu cabelo vai ficar com essa textura. Aqui eu já parei o meu crescimento, por isso que a gente não cresce mais depois dos 18 anos. Se você não ficou alto até os 18, infelizmente, não cai mais. Esse foi o caso da minha mãe, você conhece minha mãe. Ela é bem baixinha. Então, nos 18 anos a gente chega ao nosso desenvolvimento completo. A gente desenvolve até onde a gente tem que ir, só até os 18. Mas é uma pessoa que eu vou abraçar. É o processo de desenvolvimento da vida adulta. Então, tem pessoas que vão se casar, ter filhos, tem pessoas que não. A gente escolhe a profissão, a gente arruma um emprego, a gente cria um ciclo social, cria amizades, engravida, se torna mãe, se torna pai, cria os filhos. Tudo isso vai acontecer na nossa fase adulta. Tá? Então, a fase adulta é o desenvolvimento completo nosso, de independência, de decisões, as coisas que a gente quer fazer, as consequências dos nossos atos na adolescência, tudo isso vai parar na nossa fase adulta, tá? Tem gente da minha idade que já tem 70 filhos. Pois é, gente, faz isso não. Tem gente da minha idade que tem 70 filhos. E aí a gente chega na última parte da vida, que é a velhice, né? A nossa vida é dividida em 4, né? Infantil, adolescência, adulto e velhice. A velhice, ela se inicia aos 65 anos de idade. Então, a partir de 65 já é chamada de terceira idade, né? Então, é o quê? Onde todo aquele desenvolvimento que a gente teve, ele começa a perder eficiência. Então, a gente começa a ficar com a pele flácida, começa a perder elasticidade, começa a fazer os movimentos mais devagar, porque começa a ficar mais difícil. As nossas células vão ficando velhas. Então, as nossas células, elas vão se degenerando. Elas vão ficando mais devagar, vai tendo envelhecimento celular, criando problemas nos órgãos, então insuficiência respiratória, problema cardíaco, problema no pâncreas, rins, tudo isso vai acontecendo. Oi. Professor, rapidão, uma pergunta que eu sempre tive, que nem tipo assim, na velhice aí que tá, né? Uma pessoa tem um velhinho, né, tem um problema, sei lá, no rim. Aí ele provavelmente vai morrer por causa disso. Aí se ele, no caso, tipo assim, trocasse o rim dele por sei lá, 20 anos mais novo, daria certo? Daria certo. É transplante.